Revisão, oitavo ano, P1, terceiro trimestre, capítulo 6 e 7. Então, primeiro, domínio morfoclimático. O que é domínio morfoclimático? É a mesma coisa que bioma. Só que bioma estuda em ciências e estuda os animais. Em geografia, o foco é ver como que o homem está alterando aquela natureza, ok? Essa é a diferença de domínio para bioma. Então, desculpa tirar a coisa da bateria aqui. Então, sobre o domínio, quais são as características do domínio africano? Então, o relevo de planaltos, principalmente, por conta que a África já esteve um dia colado com o Brasil. Então, tanto um quanto o outro tem o predomínio de relevos de planaltos. Lá no continente africano existe até montanhas lá, exemplo do Kilimanjaro, tá? Uma montanha bem expressiva lá do continente. Hidrografia. Existem ali 3 bacias hidrográficas muito importantes. Primeira do Rio Nilo, que ele é o maior em extensão territorial. O Rio Nilo ele cobre quase 50% do continente africano. Ele corta, né? Cobre não, ele corta 50%. Depois nós temos a bacia do Congo e a bacia do Níger. E detalhe, a bacia do Congo ela é a segunda maior bacia hidrográfica do mundo. É o segundo maior volume de água do mundo. Está na bacia do Congo, próximo à linha do Equador, tá? Vegetação. Então a vegetação que nós temos lá, característica marcante, é ali a da savana, que é bem parecida com a do cerrado. Árvores passadas, uma aqui, outra lá, outra lá, outra depois lá. Árvores medianas, gramíneas, tá? Bem parecido com o cerrado. Clima predominante que nós temos lá, clima equatorial, próximo à linha do Equador, tá? Bem quente, bem úmido, próximo à linha do Equador. Existe o clima semiárido, existe o clima desértico, exemplo, perto dos desertos. Existe o clima tropical e o subtropical lá perto da África do Sul. Então é bem parecido com o Brasil, só não temos deserto. Do restante, a maioria dos climas que tem no Brasil existem lá também no continente africano. Continente espelhado. O continente africano é considerado como um continente espelhado, porque tudo aquilo que você vê ao norte, você também encontra ao sul no que se refere à natureza. Tem o deserto do Saara ao norte, tem o deserto de Kalahari ao sul. Tem montanhas ao norte, tem montanhas ao sul. O clima ele é semelhante ao norte, também tem um clima semelhante ao sul. Então, até a vegetação. Então, tudo que se refere à natureza que nós encontramos no norte, nós também encontramos no sul. Então, nós chamamos o continente africano de continente espelhado. Rift Valley, tá? Ali naquele segundo mapa à direita, tá? Tem uma linha vermelha que representa o chifre da África. Então nós já estudamos que ali existe uma atividade tectônica intensa. As placas tectônicas fazem com que tremores gigantescos ocorram naquela área. E aos poucos aquela área está se quebrando e se desprendendo. Então vai formar uma nova ilha gigantesca, porque essa ilha está se desprendendo do restante do continente, formando vulcões, terremotos, maremotos. E no caso nós teremos uma nova superilha através do Rift Valley. Rift, abertura, o vale que está se formando naquela área. Serengeti, tá? Serengeti, patrimônio aí natural do continente africano, encontrado até tipo em desenhos como o Rei Leão, com ali a paisagem das savanas, onde que nós temos ali até o turismo que é dos safaris, para poder ver lá os animaizinhos e tal. Então grava este nome, Serengeti, Serengeti, se escreve Serengeti, tá? Sahel é uma área de transição, nós temos o deserto do Saara, o Sahel fica na parte sul. O Saara automaticamente está se expandindo para essa área do Sahel, tá? De forma natural, e o homem tem intensificado este processo, com práticas agrícolas irregulares, desmatamento, avanço da urbanização, fazendo com que o deserto do Saara avance ainda mais para essa região do Sahel. Uma estratégia que tem sido aplicada nessa área para poder conter o avanço do deserto é construir uma grande muralha verde, até que nós vimos no vídeo, né, em sala de aula. Estão construindo várias árvores para poder conter este avanço do deserto do Saara. Porém, é um processo extremamente difícil. Olha a área de extensão que precisa ser coberta de árvores. Muito difícil, mas não é impossível. Imperialismo, tá? O imperialismo também é chamado de colonização 2.0, tá? Só que no imperialismo nós temos aqui o foco, a África e a Ásia.
Os europeus estavam na segunda revolução industrial, precisavam de matéria-prima para suas atividades industriais, e da onde que eles tiravam? Da África e da Ásia. Na África, os europeus fizeram uma divisão que nem divide pizza. Uma parte para você, outra para você. Então a França pegou uma parte, a Itália pegou outra, a Alemanha pegou outra, a Inglaterra pegou outra, Portugal, Espanha, cada um pegou um pedacinho da África, tá? Não tiraram apenas os recursos naturais, mas também fizeram uma imposição cultural. A exemplo do que fizeram com os indígenas aqui no Brasil. A exemplo tipo que nós temos hoje é os africanos falando línguas europeias. Muitos buscando refúgio, tá? A seleção da França a maioria é composta por ex-refugiados africanos em sua descendência histórica, tá? Por que que isso acontece? Por conta do imperialismo, tá? Para poder fazer a divisão no continente africano, existiu uma reunião mega importante que aconteceu lá na Alemanha, que foi a Conferência de Berlim. Conferência e reunião, tá? Então, na cidade de Berlim, fizeram essa divisão do continente africano, igual dividir pizza, para alimentar as atividades industriais com recursos naturais. Economia. Nós temos 3 destaques econômicos no continente africano, tá? Só que esses destaques econômicos são economias semelhantes ao do Brasil, tá? Economias semelhantes à do Brasil. Esses são os destaques econômicos. A Nigéria, tá? O Egito e a África do Sul, com destaque para a África do Sul entre esses 3. Nigéria, Egito e África do Sul, com destaque para a África do Sul. A África do Sul até compõe um bloco econômico junto com o Brasil. O bloco econômico é de amizade, parceria comercial, que são os BRICS, tá? A África do Sul faz parte desse bloco, junto com o nosso presidente, Luiz Inácio. Próximo, o Apartheid, tá? O que é o Apartheid? O Apartheid foi um sistema de segregação que aconteceu na África do Sul. Aconteceu em outros países? Pode até ter acontecido, mas o mais forte foi na África do Sul. Então, os ingleses que pegaram a África do Sul durante o imperialismo, eles realizaram uma segregação, uma separação. Então, existiam bairros de brancos, existiam bairros de pretos. Existiam escolas para brancos, existiam escolas somente para pretos. Um exemplo, se tivesse lá um sul-africano que quisesse ir numa área central, ele precisava até ter um passe do prefeito autorizando. Se ele não tivesse aquele passe, ele era preso. Então, no caso, os nativos sul-africanos viviam marginalizados, em áreas periféricas, sem saneamento básico, com educação precária, com recursos totalmente escassos, enquanto os brancos viviam nas áreas centrais com a melhor infraestrutura. Então nós tivemos ali várias manifestações da população para poder acabar com o sistema segregacionista, com a liderança de Nelson Mandela. Nelson Mandela praticamente é um herói para os sul-africanos. Ele liderou boa parte das revoluções que aconteceram no país. Porém, a princípio, a maioria dos líderes, dos revoltosos, eles sofreram duras punições. Foram torturados, foram executados, tiveram prisão perpétua, exemplo de Nelson Mandela, foram exilados, expulsos do seu país. Então nós temos aí o sistema do Apartheid, ele acabando durante a Guerra Fria. Então os Estados Unidos e a União Soviética não pegaram pedaços do continente africano. Então eles não foram beneficiados com isso. E no início da Guerra Fria, os europeus estavam todos destruídos com a Segunda Guerra Mundial. Então foi ali uma saída que os Estados Unidos viu para poder ganhar também aliados durante a Guerra Fria. Eu não ganhei nada na África, eu preciso de aliados durante a Guerra Fria, então eu vou mediar o fim do Apartheid e a independência dos países africanos. Então a maioria dos países africanos conquistaram sua independência durante a Guerra Fria, que é na metade do século XX. Alguns ficaram do lado da União Soviética, pouquíssimos, outros ficaram do lado dos Estados Unidos. Assim, a África do Sul se torna um país independente. Nelson Mandela ele é eleito como o primeiro presidente negro do país. Regionalização cultural. Agora esse primeiro mapa, tá? Então eu fiz a divisão ali para você entender através da linha. Nós temos a divisão cultural da África branca e a África negra. A África branca fica na parte norte.
tem o predomínio da religião islã, tá? Eles são islâmicos. Quem segue o islamismo segue os princípios de Maomé, a mesma coisa lá dos países do Oriente Médio, a maioria deles. E quem segue o islamismo, ele é chamado de muçulmano, tá? Então a maioria dos países do norte são muçulmanos. Argélia, Marrocos, Egito, tá? Mohamed Salah é muçulmano, tá? Segue o islamismo. Então no norte, tá? Ao sul, a maioria deles, eles são católicos, tá? Protestantes ou religiões ligadas à natureza, Deus Sol, Deus Lua, Deus Rio, Deus Vento, Deus Árvore. Então segue as religiões ligadas à natureza. Candomblé também nasceu através dessas raízes da parte sul do continente africano, tá? Então nós temos a África branca, islâmica, muçulmanos. A África negra, religiões cristãs e ligadas à natureza. Por último, a Primavera Árabe. É extremamente importante que você entenda essa regionalização para entender a Primavera Árabe. A Primavera Árabe aconteceu nos países do norte e também lá no Oriente Médio, tá? Irã, Iraque, Síria, a Arábia Saudita. Então aconteceu no norte da África, a princípio lá na Argélia. Um menino, ele vendia as muambas dele lá no trem, fone por R$10, tal, Vivo da TIM, chip da Vivo, da TIM, da Oi, vendia no trem. Os policiais tiraram todos esses recursos dele. E, ele já estava com depressão, já desistiu da vida. Ele foi em praça pública, já não tinha mais recurso financeiro para poder se manter, porque pegaram todos os produtos dele. Ele ateou fogo em seu próprio corpo. Já era um período de redes sociais. As pessoas filmaram, bombou nas redes sociais e, no caso, as populações que também viviam ditaduras, governos há 30 anos no poder, onde que as pessoas não tinham liberdade nem para poder fazer o seu próprio comércio, falaram, e aí, só o menino lá vai tacar fogo no próprio corpo, a gente não vai fazer nada? Então começaram a fazer várias manifestações, ir para as ruas, derrubaram governos ditadores, deu certo em 40% dos países islâmicos, conseguiram realizar uma democracia em seus respectivos países. Infelizmente, 60% não conseguiram derrubar seus ditadores e ainda vivem em um sistema ditatorial. Este período ficou conhecido como Primavera Árabe. Por que primavera? Período das flores, período de vida, período de nascimento, período de esperança. Então, é por isso que é chamado de Primavera Árabe. Mas, infelizmente, a Primavera Árabe chegou apenas em 40% dos países muçulmanos. Acabamos por aqui. Não esquece de fazer o seu resumo, seu caderno ser entregue no dia da prova. Um abraço, até mais.